Meus amigos, eu gostaria de falar a respeito do manuscrito Spalding. No início do século XIX, um homem chamado Solomon Spalding escreveu uma história fictícia a respeito de antigos romanos que vieram para a América do Norte. Antigos romanos. Alguns críticos da igreja alegaram que José Smith usou o manuscrito para escrever o livro de Mormon. Essa alegação foi desacreditada inúmeras vezes, por pessoas tanto de dentro quanto de fora da igreja. O livro de Mormon foi traduzido de antigos registros pelo dom e poder de Deus. Não tem nenhuma relação com o manuscrito Spalding. Aqueles que não aceitam o livro de Mormon como escritura criaram muitas teorias sobre a origem do livro de Mormon, muitas teorias. Uma das mais antigas teorias foi a de que o livro de Mormon se baseava no manuscrito de Solomon Spalding, também escrito Spalding. O que era isso? Uma história fictícia sobre os antigos habitantes da América. E o livro de Mormon não é fictício. Solomon Spalding nasceu no ano de 1761. Estudou no Dartmouth College, em New Hampshire, e foi ordenado ministro religioso. Mais tarde, abandonou o ministério e foi morar em Nova York, depois em Ohio e na Pensilvânia, até seu falecimento em 1816. Nos últimos anos da vida de Solomon Spalding, ele escreveu um romance que nunca foi publicado, nunca. O manuscrito Spalding é consideravelmente menor que o livro de Mormon, menor. O manuscrito Spalding, que coisa, hein? O que esse manuscrito fala? Fala sobre um grupo de romanos que foi desviado do curso por fortes ventos e que eles estavam tentando fazer uma viagem até a Inglaterra e acabou indo parar na América do Norte. Um dos romanos narra as aventuras do grupo e a história e cultura do povo que encontraram aqui na América. Uma parte importante do manuscrito descreve duas nações que viviam perto do rio Ohio. Depois de uma longa era de paz entre as duas nações, um príncipe de uma das nações foge com a princesa da outra nação para casarem-se. Devido a intrigas políticas, a fuga resulta em uma grande guerra entre as duas nações. Mas no final, o príncipe e a princesa dão um final feliz. Em 1833, Philastrus Herbert, que havia sido excomungado da igreja, tentou coletar informações depreciativas a respeito de José Smith e do livro de Mormon. Aquelas pessoas que ele tentou conversar, ele fez um empenho muito grande e conversou com várias pessoas de Ohio. Pessoas que conheciam o manuscrito Spalding. Aquelas pessoas assinaram depoimentos alegando que o livro de Mormon se baseava na história de Solomon Spalding. Por fim, o manuscrito se perdeu. Ele se perdeu. Em 1884, um homem chamado L.L. Rice, ou L.L. Rice, encontrou o manuscrito entre alguns outros documentos que havia comprado e o entregou para o Oberlin College de Ohio. Rice e James H. Fairchild, diretor do Oberlin College, examinaram o manuscrito, e ambos certificaram que ele não poderia ter sido a fonte do livro de Mormon. Eles manusearam, olharam bem, examinaram o manuscrito e eles certificaram de uma coisa: não poderia ser a fonte do livro de Mormon. A igreja publicou a história em 1886. Como outras tentativas de desacreditar o livro de Mormon, a teoria do manuscrito Spalding, que teoria, hein? Baseava-se na crença, olha que coisa interessante, de que um homem pouco instruído como José Smith não poderia ter criado um livro tão rico em detalhes como o livro de Mormon, que portanto deve ter obtido o conteúdo dele de alguma outra fonte.
Na verdade, José Smith não criou o livro de Mormon. Ele nunca falou que criou o livro de Mormon. Ele o traduziu de antigos registros pelo dom e poder de Deus. 11 testemunhas, 11, viram as placas das quais o livro de Mormon foi traduzido. Depois, mais 3 testemunhas deram seu nome para o mundo que está no livro de Mormon, está contido no livro de Mormon. 3 deram seu nome, que nunca foram contra o livro de Mormon, que nunca acharam erro no livro de Mormon. Eles sempre falaram bem do livro de Mormon. Embora algumas dessas pessoas tenham deixado a igreja, nunca negaram seu testemunho de que o livro de Mormon era a palavra de Deus. Aqueles que desejaram saber se o livro de Mormon é verdadeiro podem adquirir esse conhecimento por meio do Espírito Santo, que é prometido a todos os que sinceramente buscarem, como está em Moroni, no livro de Mormon, na última página, Moroni 10, no capítulo 10 de Moroni, 10:4. Quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntar-lhes a Deus, o Pai eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. Se perguntardes com o coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará verdades delas pelo poder do Espírito Santo. Moroni, capítulo 10, versículo 4, lê lá. Essa informação é para você, membro da igreja, ficar tranquilo que o livro de Mormon não foi copiado de nada. Ele foi traduzido pelo dom e poder de Deus, de antigos registros, como placas de ouro que o anjo Moroni entregou para José Smith. Tá? Se inscreva. Envia para os seus amigos que não conhecem o livro de Mormon. Vamos agilizar, vamos enviar para todo mundo.